A todos quantos subiram hoje ao outeiro de São Pantaleão, saúdo com muito respeito e grande amizade. Autarcas, pároco, autoridades, representantes dos órgãos de comunicação social local, a quem o Sr. Presidente da Junta já deu as boas-vindas e agradeceu a presença, aos membros do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos, aos membros da Comissão de Festas, amigos conterrâneos desta nossa pátria pequena, que é São Cristóvão do Muro. Agradeço à Junta de Freguesia o convite que me fez para uma intervenção evocativa do culto a São Pantaleão, no Porto e em São Cristóvão do Muro. Convite que foi e será sempre felicidade e honra. Permita-me, Sr. Presidente da Junta, que destaque as iniciativas de cariz cultural que ultimamente têm sido promovidas pela Junta de Freguesia e que enalteça aqui publicamente a dedicação e o entusiasmo, a determinação e a muita coragem, tão necessárias à sua consecução, demonstradas pela Conceição Campos. Bem-haja Conceição, estamos gratos. Que venho eu hoje aqui dizer? Não será o tradicional sermão por um distinto orador sacro, que anualmente era anunciado no programa da festa. Anos sem conta, a partir da minha comunhão solene e profissão de fé, aqui realizada no dia 31 de julho de 1955, há 60 anos, ouvi desfiar os prodígios atribuídos ao santo. Aqui e agora não há sermão nem orador, não é disso que se trata. Pretendo depurar a história da lenda. Socorrendo-me de uma velha expressão popular, direi mesmo: Nosso Senhor me perdoe por considerar as agiografias belíssimos livros de lendas e narrativas em que abunda o lendário, escasseia o histórico e pouco têm de santidade. O período compreendido entre os anos 250 e 313 ficou conhecido na história por ser a fase das grandes perseguições aos cristãos. Aqui se situa a vida terrena de São Pantaleão, também de Santa Cecília, Santa Inês, São Sebastião, o santo mais venerado da Igreja Católica. Pantaleão nasceu na Bitínia, na Ásia Menor, que pertencia ao Império Romano. Filho de uma família abastada, dedicou-se ao estudo da medicina para melhor servir os outros. Médico dedicado, terá alcançado fama pelas muitas curas que conseguia, o que provocou a inveja nos médicos pagãos. Por isso o denunciaram ao imperador, por curar invocando o nome de Cristo. Depois de terem sido infligidos os mais duros suplícios, Pantaleão morreu amarrado a uma oliveira no 27 de julho de 305. Seu corpo esteve sepultado em Constantinopla, onde a população se tinha convertido ao cristianismo. Mas com a conquista do Império Romano do Oriente pelos turcos otomanos, os arménios cristãos, receosos, desenterraram-no e fugiram com ele de barco. Deambulando pelo mar, chegaram à nossa cidade do Porto no dia 8 de agosto de 1453. Colocaram a urna com as relíquias do santo na igreja de São Pedro de Miragaia e, como seus vizinhos vigilantes, fixaram-se naquela que seria a Rua dos Arménios e, mais tarde, a partir do século XVIII, passou a chamar-se a Rua Arménia. Pantaleão fora médico e agora era antipestífero. Bem-vindo então ao Porto, onde, de meados do século XV a finais do século XVI, se registaram 24 surtos epidémicos. Escreveu esta frase Dom Manuel Clemente, enquanto Bispo de Porto. Em tais circunstâncias, compreende-se que os habitantes do Porto se agarrassem aos santos que os protegiam da peste, São Roque e São Pantaleão. E tal era o apego a São Pantaleão que, por iniciativa do Bispo Dom Diogo de Sousa, o seu corpo foi trasladado da igreja de Miragaia para a Sé Catedral em 12 de dezembro de 1499 e entronizado nessa altura padroeiro da cidade. Eis um relato da solene trasladação. Grande foi a festa que houve no Porto nesse dia 12 de dezembro de 1499. Mandara com efeito o bispo por um edital que se fizesse uma assombrosa procissão com muitas músicas e danças entremeadas,
com os pendões e guiões de todas as confrarias da cidade, que se iam no meio de regozijo do povo pelas ruas todas tapetadas de flores, alecrim e rosmaninho, por entre arcos de verdura e ricas colgaduras pendentes das janelas. Numa arca de cedro forrada de veludo carmesim, coberta com um riquíssimo pano de brocado de Milão, iam aos ombros de 4 dignidades da Sé os ossos do santo que haviam sido retirados do túmulo de pedra em que tinham sido transportados de Constantinopla. Fechavam o cortejo os senadores da Câmara com suas varas douradas, levando no meio deles o juiz da cidade. Para comemorar a trasladação, fazia-se todos os anos, no dia 12 de dezembro, uma majestosa procissão em honra de santo que rivalizava, ao que consta, com a procissão do corpo de Deus no que diz respeito à participação de fiéis. No livro das variações da Câmara Municipal de Porto pode ler-se, aos 3 de agosto de 1672, o juiz e os vereadores mandaram lançar neste livro o que havia de cobrar as pessoas que deram as danças para a procissão de São Pantaleão na maneira seguinte: pela morisca dançada a Domingos do Couto, 7.000 reis; pela dança da espada com viola a José Oliveira, 7.000 reis; pela dança dos bloqueadores da Maia com raparigas a José Oliveira, 5.000 reis; pela folia branca muito bem concertada a António de Brito, 8.000 reis; pela dança das meninas de São João da Foz, 3.000 reis. Em 27 de julho de 1949, realizou-se na Sala dos Espelhos da Câmara Municipal do Porto uma exposição educativa de São Pantaleão, padroeiro da cidade. Nesta exposição esteve presente a escultura representando São Pantaleão, da autoria de Altino Maia, nosso vizinho, nascido em Cidadelha e falecido em São Amédio Coronado em 1988, em cujo cemitério está sepultado. A exposição foi organizada pelo Gabinete de História da cidade, de que foi diretor o ilustre historiador natural de Santiago de Bogado e que tantas vezes esteve neste recinto, professor na Faculdade de Letras do Porto, o Dr. António Cruz. Nos anos 50 do século passado, São Pantaleão era ainda o padroeiro da cidade, mas o seu culto era quase esquecido dos portuenses. Presidia então a Câmara Municipal do Porto o professor Dr. Luís de Pina, que era médico e que intentou fazer reviver a tradicional festa a São Pantaleão. Assim, no dia 27 de julho de 1952, houve missa na Sé, com sermão proferido pelo Padre Xavier Coutinho, em procissão em torno do edifício da Catedral, presidida pelo Bispo Dom Agostinho de Jesus e Sousa, com a imagem de São Pantaleão no andor. Foi a última festa que a cidade do Porto fez em honra do seu padroeiro. A partir de então, São Pantaleão era venerado apenas nas festas litúrgicas do seu dia. Assim se justificava que o Porto voltasse a ter como padroeira Nossa Senhora de Vandoma. Em 1964, houve uma grandiosa procissão luminosa em que a única imagem que nela figurou foi a de Nossa Senhora de Vandoma, levada desde a igreja de Nossa Senhora de Conceição no Marquês até à Sé Catedral. Nossa Senhora da Vandoma foi aclamada pelo povo e proclamada pelo Bispo, nesta altura, Dom António Ferreira Gomes, padroeira da cidade do Porto, e assim é ainda hoje. Também São Roque foi venerado no Porto. Conhecendo os atributos do santo, os do Porto agarraram-se a ele em momentos difíceis para a cidade, como o do surto da peste de 1581. Foi na sequência de uma promessa feita neste ano que a população do Burgo mandou construir uma capela em louvor de São Roque no Morro da Sé, de fronte da Porta Travessa, onde estava o alpendre da Catedral. Para trás ficou a referência às pestes ocorridas em 1598 e 1602, como também a menção a São Roque e a São Pantaleão, advogados em causas tais, no Porto e aqui ao pé da porta, São Roque em Alvareiros e o São Pantaleão em São Cristóvão do Muro. Sobre São Roque está documentada a sua ligação à peste em Alvareiros. No cruzeiro levantado no Monte Pradelo, em frente à capela de São Roque, pela seguinte inscrição voltada para a capela: esta cruz mandou fazer o padre Melchior João, havendo peste nesta terra no ano de 1601. E pela contemporaneidade de outra inscrição gravada na padroeira da porta que dá da sacristia para a capela, e que diz: esta porta mandou fazer Gaspar João, sendo mordomo, 1603.
Sobre São Pantaleão, direi, presumo que pela mesma época e pelas mesmas razões, terá sido construída a capela de São Pantaleão. Não precisa. Muito obrigado, muito obrigado. Pelas mesmas razões, terá sido construída esta capela. No tempo em que procurei informação segura sobre a sua construção, não me foi facultado o acesso às fontes documentais que me permitiriam falar hoje sobre esse tema. Aguardo, com ansiedade e confiança, uma e outra elevadas, que um dia destes, algum conterrâneo aqui presente aceite o repto e apresente um trabalho documentado sobre a construção desta capela. Estou convencido que atualmente está facilitado o acesso ao arquivo diocesano, graças ao interesse de dois grandes vultos da Igreja e da cultura portuguesa, também apaixonados pelos estudos da história. Refiro o Dom Carlos Azevedo e o Dom Manuel Clemente. Nesta paróquia, o nome Pantaleão aparece pela primeira vez num assento de batismo, 10 de janeiro de 1678. Batizei Pantaleão, filho de Paulo de Matos e de sua mulher Maria de Sousa, do lugar de Matos. E depois aparecem várias esmolas, várias ofertas para São Pantaleão, contempladas nos testamentos que constam dos assentos de óbitos. Frutuosa de Vilares deixou de esmola a São Pantaleão 6 vinténs. Francisco Moura Coutinho, viúvo da aldeia da Carriça, deixou ao pároco da freguesia 7 alqueires de pão e um bom carneiro, deixou de esmola a São Pantaleão 480 reis. O reverendo António de Brito Freire, reitor que foi desta freguesia, deixou a São Pantaleão 480 reis. Josefa de Sousa Vieira, viúva da aldeia de Martos, deixou de esmola a São Pantaleão 2.000 reis. Em resposta ao inquérito destinado à publicação do Dicionário Geográfico de Portugal, o pároco de São Cristóvão do Muro, António de Brito Freire, escreveu, com data de 19 de abril de 1758, a seguinte informação. Tem esta freguesia duas capelas, ou ermidas, a saber, a de São Pantaleão, que é da freguesia, a qual se acha algum tanto fora do povo, situada em um outeiro não muito alto. A outra ermida ou capela é de Santo António, situada na aldeia da Carriça, situada ao pé das casas, e esta é a particular, de Felícia Maria Vieira, viúva. À capela de São Pantaleão acode gente das vizinhanças no dia em que se festeja somente, o qual é a 10 de agosto. O reitor António de Brito Freire foi pároco de São Cristóvão do Muro durante 52 anos. 52. Nos últimos anos foi seu coadjutor o padre Joaquim de Oliveira Silva, nascido ali embaixo, na conhecida Casa do Regalo, da aldeia de Matos. É bem necessária seria a sua colaboração, atendendo à idade do reitor e à debilidade da sua saúde. No livro dos assentos paroquiais consta a seguinte recomendação. Como o reverendo pároco se acha com bastantes anos e queixas, faça fazer todos os assentos de batismos, matrimónios e óbitos pelo seu reverendo coadjutor ou por outrem que escreva claramente. Viria a falecer no dia 22 de março de 1796. Foi seu corpo amortalhado em uma vestimenta roxa e posto na igreja em um caixão e sepultado sem ele. No dia seguinte, na terceira sepultura da igreja, fez-lhe um ofício geral de 50 e tantos padres. A primeira referência que conheço em relação a esta capela é a anterior à descrição do padre Freire, de 1758. Tem data de 6 de janeiro de 1723 e está no assento de um óbito registado no livro dos registros paroquiais de São Romão do Coronado. Manuel Carneiro faleceu aos 6 de janeiro de 1723, somente com o sacramento da penitência por morrer de morte violenta, com um tiro que lhe deram de noite junto à capela de São Pantaleão, da freguesia São Cristóvão do Muro. Como vimos, o pároco António de Brito Freire deixou-nos a informação de que no século XVIII a festa de São Pantaleão se realizava todos os anos no dia 10 de agosto, independentemente de ser domingo ou não. E ainda nos finais do século XIX continuava a ser esse o dia da festa. Comprovam-no as notícias que recolhi em 2 números do antiquíssimo Jornal de Santo Tirso. Um, no dia 18 de agosto de 1887. Na quarta-feira da semana passada, dia 10 de agosto, foi a Romaria de São Pantaleão, na freguesia São Cristóvão do Muro, vendo-se em volta da capela um arraial muito concorrido de povo e nele a banda de música do Sr. Veloso de Landim, a qual tocou ali diferentes peças do seu repertório.
De tarde houve uma procissão, pregando um sermão. Quando ela chegava à capela, o reverendo padre José da Costa Maia, de São Mamede Coronel. A outra notícia é de 1 de agosto de 1889 e diz, no dia 10 de agosto, sábado, é esta romaria na freguesia São Cristóvão de Muro, havendo nesse dia 2 sermões e uma procissão, na qual irão 2 bandas de música, que depois tocarão no arraial. Na véspera haverá muito fogo de artifício. Já corria o século XX, quando a festa de São Pantaleão passou a realizar sempre ao domingo, tendo como referência o dia 27 de julho. Enquanto a população de São Cristóvão se ocupava exclusivamente na agricultura e nas atividades subsidiárias, suspendia o trabalho, fazia domingo no dia 10 de agosto e realizava a festa ao São Pantaleão. A partir do momento em que muitas pessoas, normalmente homens, passaram a procurar diversas ocupações profissionais fora da terra, tal prática não era viável, porque então passaram a estar sujeitos às regras e aos horários que lhes eram impostos. A festa de São Pantaleão passou assim a realizar sempre ao domingo. Uma referência ao reitor Francisco Moreira Azeio. Em 1860, quando tomou posse o atual pároco Francisco Moreira Azenha, isto é uma descrição de 1902, achou o templo completamente arruinado, quase indigno de culto. Por isso, este zeloso sacerdote empreendeu uma larga restauração que levou a cabo, aumentando a capela-mor e o corpo da igreja, apainelando o teto, fazendo uma nova tribuna, uma elegante torre e mandando dourar toda a capela-mor e os altares laterais, onde já existiam 4 colunas de talha em cada um, único ornato que, apesar de deteriorado, pôde aproveitar-se do antigo templo. O padre Francisco Moreira Azenha foi pároco de São Cristóvão do Muro desde janeiro de 1860. Em 1908, aparece referido como pároco aposentado da freguesia do Muro. E em 1910, ainda aparece referido como contribuinte da Côngrua Paroquial de São Cristóvão do Muro, com propriedades na Grova e em Real. Dos 144 contribuintes, ocupava o 11º lugar, pagando de Côngrua 4.030 reis. Conheci bem, quem muito bem conheceu, o reverendo Francisco Moreira Azenha. Nascera de uma família de lavradores aqui ao lado, em Santa Maria da Vioso. Eram enternecidas as referências que faziam ao Sr. Reitor. Recordavam com muito carinho as caminhadas que ele, já velho, fazia diariamente entre a sua residência no lugar de Real e a igreja de São Cristóvão. E de inverno, ainda noite fria, lá vinha o reitor velho, arrastando os socos, com umas meias brancas de lã de ovelha nos pés e um capote grosso pelas costas. O reitor Francisco Moreira Azenha era recordado pelo muito que fez por esta terra ao longo de 48 anos e não pelo que esta terra fez para lhe perpetuar a memória. Refiro agora os cruzeiros. Ao mesmo tempo que decorria o restauro da igreja paroquial, o reitor olhava também para este monte, não fosse ele um ponto de passagem obrigatório, quando metia à direita a pé pelos carreiros que havia de levá-lo a Avioso a visitar a família. Em tarde de Sexta-feira Santa, rumava ao recinto de São Pantaleão a procissão da Via Sacra, saída da igreja paroquial de São Cristóvão do Muro. Ocasião para meditar na caminhada dolorosa que Cristo percorrera até ao Monte do Calvário, onde foi crucificado. Cada um dos 14 cruzeiros de granito dirigidos no século XIX, sendo o pároco o reverendo Francisco Moreira Azenha, 6 implantados na borda do caminho, e os 8 que ladeiam esta capela determinavam uma paragem na vida dos homens para refletir na morte do homem. E uma parte do trajeto, a atual Rua do Cruzeiro, ajudava à meditação, pois, como na subida para o Calvário, era também uma rua muito úmida, escorregadia e traiçoeira, o chão forrado com cascalho pontiagudo e cheio de pedras. Ultimamente, sucessivos danos irreparáveis têm sido cometidos pela lavagem de cruzeiros com máquina de pressão. Era bem melhor que as inscrições estivessem hoje no granito escurecido, cobertas de musgo, do que fazê-las desaparecer dos cruzeiros com 150 anos para que pareçam cruzeiros novos. A única leitura das inscrições que conheço, apesar de incompleta, é a que nos deixou o dedicado estudioso da história local e babão e Carlos Manuel Paia Santarém, e publicada em 1954.
Dizer ainda que alguns cruzeiros foram ofertas individuais, como o de José da Costa Neves de Matos, José Pereira da Silva da Carriça, Francisco de Moura Coutinho da Carriça e José de Azevedo Mendonça de Matos. As iniciais dos nomes referidos estavam gravadas na base dos respectivos cruzeiros, assim como o ano e o lugar, mas outros foram pagos pelos devotos de algumas aldeias, nomeadamente Gueidãos e Quintão. Nas tardes de Sexta-feira Santa, na meditação da Guia Sacra, quantos de nós se ajoelharam por entre as moutas de mato e silvas ao pé destes cruzeiros que conviviam com as espécies florestais da leira contígua, já que a faixa do terreno pertencente à capela era pequena. Mas entre o senhor reitor e o senhor Morgado, que eram familiares, a amizade era grande. E quantas doceiras, no dia da festa, tiveram de pagar a ocupação do terreno aos herdeiros de Morgado, foram sucessivamente Manuel de Sousa Reis, Manuel Luís Ferreira Torres e Joaquim Luís Ferreira Torres. O último alargamento foi autorizado pelos atuais proprietários, mediante condições que a Comissão Fabriqueira aceitou, mas ainda não cumpriu. E já lá vão quase 20 anos. Correspondendo ao honroso convite que me fez a então diretora do Museu Nacional de Soares Reis, doutora Maria de Fátima Macedo, estive no Porto no dia 27 de julho de 2003, na inauguração da exposição Esta é a Cabeça de São Pantaleão, que decorreu naquele museu, e no lançamento de um livro com o mesmo título. Durante a exposição, numa sala ao lado, era projetado o filme da festa, aqui realizada no ano de 2002. Motivo de regozijo para mim pertencer à única paróquia da Diocese do Porto, onde ainda se festeja aquele que foi padroeiro da cidade de 1499, de 1499 a 1964. E foi honra acrescida. Tive o privilégio de acompanhar a doutora Maria Fátima Macedo durante muitas horas do trabalho de investigação que procedeu nesta paróquia. E tive a oportunidade de trocar conhecimentos e fornecer as memórias que hoje revivi com alguma emoção e muito gosto com os meus conterrâneos. Muito obrigado.